Então, pessoal, vamos para a segunda parte da especialidade de biossegurança. Nessa segunda parte, nós separamos todas as doenças da especialidade. Lá no item 6 e 7 da especialidade, ela pede para você pesquisar várias informações de várias doenças. E aí nós, nessa segunda parte, pesquisamos todas as doenças solicitadas na especialidade, colocamos todas as informações necessárias e vamos passar para vocês agora. Ok? E começamos então com a peste negra, também chamada de peste bubônica. Olha só, foi uma epidemia que aconteceu lá no século XIV, entre 1347 e 1353. Olha que coisa, meu, entre 75 e 200 milhões de vítimas fatais. Se fosse hoje não morreriam tantas pessoas, porque a medicina hoje é bem mais avançada, né? A gente está falando de século XIV, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda, né, pelos portugueses. Dizimou 1/3 da Europa, impressionante. Essa doença é causada por uma bactéria, Yersinia pestis, é o nome científico da bactéria. E ela era transmitida através das pulgas, que eram transmitidas através dos ratos. Interessante. Então era uma bactéria que tinha nas pulgas e dos ratos, e na Europa foi terrível essa transmissão dessa bactéria. Só que ela também era transmitida por secreções respiratórias. Então, quando alguém era contaminado, ao tossir, espirrar, ou falar até, por gotículas, ela era transmitida para outra pessoa. Então, não só pelas pulgas, mas também por secreção. Alguém ia tratar, cuidar da outra pessoa e ficando doente. E acabava ficando doente também. Então a pessoa tinha febre alta, vômito com a presença de sangue, complicações nos pulmões, né, dificuldade respiratória e até manchas negras pelo corpo, que levou o nome da doença, né, peste negra. E a cura veio depois de um tempão e descobriram um antibiótico que matava essa bactériazinha que causava a peste bubônica. E o que fizeram? Foi o isolamento, na verdade o isolamento social. Então as pessoas que eram diagnosticadas com a doença ficavam isoladas. Então tinha uns salões, umas casas onde ficavam só as pessoas doentes. Algumas morriam lá mesmo, outras melhoravam. E aí fizeram um teste com vários tipos de medicamento, mas morreu muita gente, 1/3 da Europa. Outra doença é a varíola. Olha só que coisa, meu. De 1896 até 1980 essa doença ficou prejudicando os seres humanos. Mas no final, né, do século XIX, no começo do século XX, ela era uma doença terrível. Hoje ela já está tecnicamente erradicada. Nessa época ela deixou 300 milhões de mortos. É transmitida por contato ou por secreções respiratórias e também por suor, urina. A pessoa tem febre alta, mal-estar, dor no corpo e problemas gástricos, né? Dor de estômago, vômito. Depois que esses sintomas surgem, em todo o corpo numerosas protuberâncias cheias de pus que causam dor e coceira intensa e dificilmente saem sem deixar cicatriz. Então, além da febre, mal-estar, dor no corpo e dor de estômago, ela ainda dá feridas por todo o corpo. A prevenção, né, foi uma vacina criada por Edward Jenner. Ele está no fundo aí da imagem, como tela de fundo. Ele foi o criador da vacina que prevenia a varíola e essa vacina existe até hoje. A única coisa que conseguiu diminuir a transmissão foi o isolamento. Não teve jeito, a varíola foi terrível também ali no final do século XIX e começo do século XX. A gripe espanhola, ela durou basicamente 2 anos. No comecinho do século XX, a 1918 e 1919, e é muito interessante, eu coloquei até de fundo um jornal brasileiro da época, e ele descreve uma coisa muito parecida do que nós estamos vivendo hoje, né? Então olha só que coisa, naquela época, entre 50 e 100 milhões de mortos, era transmitida por contato e por secreções respiratórias. Nossa, que coincidência, muito parecido com o de hoje, né? Olha os sintomas.
febre, dor no corpo, coriza, tosse. Em caso grave, os pacientes apresentavam sérios problemas respiratórios, digestivos e cardiovasculares. Impressionante. A única prevenção era a vacina e a única coisa que eles conseguiram fazer foi isolar os doentes para diminuir a contaminação. Não teve jeito. Outra doença, tifo, ela deixou entre 3 e 5 milhões de mortos, causada por bactérias de uma família aí que é quase impronunciável esse nome. Era transmitida por contato e por parasitas, como carrapatos e piolhos. Olha os sintomas: tosse, febre alta, dor de cabeça nas articulações, fadiga, calafrios. Pode evoluir com a formação de lesões avermelhadas e caroços na pele, além de náuseas, vômitos e diarreias. Em casos mais graves, o paciente pode ter delírios, hemorragias, pneumonia e estupor. Estupor é um estado em que o paciente está consciente, mas permanece imóvel e não reage a estímulos externos, como se ele tivesse congelado. Imagina que terrível, você consciente e não conseguindo controlar o seu próprio corpo. De acordo com a história, a Anne Frank morreu com essa doença, da tifo. O tratamento com antibióticos, porque é uma bactéria, e com corticosteroides para melhorar os sintomas e os sinais dessa doença. E quais foram os cuidados da biossegurança? Olha só, era transmitida por carrapato e piolho. Então, eles cortaram os cabelos, rasparam a barba e eles tentaram eliminar esses vetores que eram os carrapatos e os piolhos, isolando também os animais. A gripe suína, que já é uma doença mais comum, porque ela foi controlada tecnicamente em 2013, mas ela surgiu lá no comecinho do século XX, infectou mais de 650 mil pessoas e até agora contabilizamos 18.500 mortos pelo mundo. Causada pelo vírus influenza A, também chamado de H1N1, e ela é transmitida por contato e por secreções respiratórias. Ela é uma gripe, uma prima da gripe comum aqui do Brasil, que também é um vírus influenza. Os sintomas são tosse, febre, dor de cabeça intensa, dores musculares nas articulações e irritação nos olhos. E também fica com o nariz escorrendo, que é coriza. A única prevenção é a vacina, e já existe vacina de H1N1, e também fizemos no Brasil isolamento social nesse caso, quando o surto chegou aqui, quando a epidemia chegou aqui no Brasil, houve também um isolamento mais discreto aqui no Brasil e também em outros países. Agora a gente entra no tópico 7 da especialidade, onde ela pede outras informações das doenças. Certo? Então nós temos a cólera, que é uma doença bacteriana. Então nós temos os sintomas: diarreia, náuseas, vômitos, alterações de humor, letargia, que é lentidão, dificuldade de movimento, pressão arterial baixa, arritmia cardíaca e câimbras. O contágio, olha só, água e alimentos contaminados. A cólera ela é transmitida por água, por uma deficiência do saneamento básico. Aqui no Brasil, ela está praticamente erradicada. Há algum tempo já não se ouve dizer que uma pessoa ficou doente por cólera, mas na África ela ainda existe. Cura. Como ficar curado da cólera? Bom, tem que fazer reidratação, a pessoa vai ter que tomar soro, suplemento nutricional e principalmente antibióticos, que é o que vai matar efetivamente a bactéria. Em 1911 foi o grande último surto, que foi nos Estados Unidos, mas na verdade ela já anterior a isso causou muitos problemas e posterior a isso também tivemos alguns surtos pequenos, mas o último grande surto foi em 1911 lá nos Estados Unidos. E como prevenir? Bom, ela é transmitida por água suja. Então, saneamento básico, tratamento de água, a higiene e também, se a pessoa ficar doente, um diagnóstico precoce. Evitar viajar para uma região endêmica, onde a doença aparece normalmente, como alguns países da África,
e vacina contra essa doencinha bacteriana. Tuberculose. Nossa, tuberculose é uma doença comum até. Sintomas: tosse com ou sem secreção, fadiga, falta de ar, febre baixa, perda de apetite e de peso, rouquidão e dor no peito. O contágio é por gotículas de saliva em vias respiratórias. Então, tosse, espirro, até se você conversar muito próximo de uma pessoa doente, pela transpiração do ar que sai pela boca, a contaminação pode acontecer. O tratamento é um tratamento longo e com antibióticos. Olha só, por pelo menos 6 meses, uma pessoa que tem tuberculose precisa se tratar. Olha só, atualmente em todo o mundo, essa doença ainda é atual. Olha só, 10 milhões de pessoas são infectadas por ano e morrem 1 milhão e 200 mil pessoas por ano no mundo. Então é uma doença atual que causa problemas hoje. Então a prevenção, nós temos aqui no Brasil a BCG, quando a pessoa é criança ela já toma, certo? Pacientes com AIDS é um problema porque ela é imunodeprimida, né? Nós precisamos evitar aglomerações e evitar contatos com objetos contaminados. Isso quando você sabe que tem alguma pessoa doente. Se você não souber, fica difícil mesmo. Febre amarela é uma doença viral. Olha os sintomas: febre, dor muscular, náuseas, vômitos, perda de apetite, fraqueza, icterícia, dor abdominal e hemorragia. É uma doença endêmica da região norte. Então, na região norte do Brasil existe uma endemia, então de tempos em tempos essa doença é comum nessa região. Então, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né, que é o mesmo transmissor da dengue. E aqui no estado de São Paulo, onde nós do canal Desbravando moramos, de vez em quando surge um surto de febre amarela no interior do estado. Na região centro-oeste, de vez em quando aparece um surto da febre amarela, certo? A cura: tratamento dos sintomas, reposição de sangue se necessário. Então, como é uma doença viral, difícil ter medicamentos que tratam essa doença. Epidemia, olha só, ela é endêmica das regiões tropicais, eu acabei de falar sobre a região norte, né? E a última grande epidemia no Brasil, onde atingiu todas as regiões praticamente do Brasil, foi entre 2017 e 2018. Tivemos no Brasil 483 mortes nesse período, onde mais de 1.300 pessoas foram contaminadas. Como prevenir? Já existe uma vacina, então eu mesmo já tomei essa vacina da febre amarela. Quando viajar para um lugar onde você sabe que tem casos de febre amarela, passar repelente, usar roupa com tela para afastar os mosquitos, e a região precisa fazer o controle desse mosquito aí, jogando uns veneninhos em algumas regiões. Sarampo também é uma doença viral, e os sintomas são febre, tosse, irritação nos olhos, coriza, manchas avermelhadas pelo corpo, dor muscular, fadiga, dor de cabeça, dor na garganta e em alguns casos até evolui para uma pneumonia. O contágio também é pela saliva, por gotículas de saliva, através das vias respiratórias, e a cura vem do tratamento dos sintomas, porque não existe um remédio efetivo contra essa doença. Então a pessoa doente precisa ficar em observação, cuidando, tratando dos sintomas até que o seu próprio sistema imunológico consiga vencer essa doença. Olha que coisa, ela é uma doença bem atual, hein? O último surto no Brasil de sarampo foi entre 2018 e 2020. O último, existiram outros, tá? Onde só nesse período nós tivemos 13.500 casos, certo? E 15 mortes. E a prevenção que existe é a vacina. Então existe uma vacina de sarampo. Se você puder, tome essa vacina para prevenir esta doença. Nós temos a malária, que é causada por um protozoário. E olha os sintomas: febre, calafrios, muito suor, dores de cabeça, dores nas articulações, tremores, perda de apetite, náusea, vômitos, prostração, que é um cansaço extremo, anemia, convulsões e coma. Nossa, terrível a malária, hein? Ó, lógico que esses últimos sintomas aqui, né, anemia, convulsões e coma, nos casos mais graves da doença. E ela é
causada também por um mosquito, mas do gênero Anopheles, diferente do Aedes aegypti. Eles são, na verdade, nem sei se são primos, eles são um pouco distantes até. O tratamento é feito com medicamentos contra esses protozoários, que são alguns parasitas, e também tratando os sintomas. O último surto aconteceu no Brasil, aqui em 1918, no estado do Espírito Santo, que teve 142 casos e uma morte. Mas a malária ela é comum também em regiões do norte do país e até da Venezuela, Colômbia, onde tem a Amazônia. A prevenção é tomar remédios preventivos, antiparasitários, antes de viajar para um lugar onde essa doença é comum, e a região, o estado ali, precisa fazer o controle desse mosquito. E se fizer um diagnóstico precoce, melhor será a recuperação. A AIDS é uma doença viral. Então olha os sintomas, Os sintomas são muito variáveis de acordo com cada pessoa. Então eu peguei os sintomas mais comuns, que é febre persistente, tosse seca, suor noturno, dor de garganta nos músculos e nas articulações, rápida perda de peso, muita fadiga, candidíase, diarreia, manchas avermelhadas e feridas na pele. Quando eu fui pesquisar sobre os sintomas da AIDS, elas são muito variáveis e elas aparecem de forma diferente em cada indivíduo, tá? Contágio através do sangue ou de fluidos sexuais das pessoas doentes. Então, até hoje não há cura. Hoje é 8, eu estou gravando esse vídeo dia 8 de julho. E muito interessante porque exatamente essa semana saiu uma reportagem sobre cura da AIDS. Impressionante, e parece que ela está surgindo aqui no Brasil. Então vamos acompanhar e ver a evolução desses estudos aí. Eu mesmo sou um curioso e vou ficar de olho. Certo? Então não tem cura, o tratamento ele é com medicamentos para retardar o aparecimento dos sintomas ou para amenizar esses sintomas. A grande epidemia começou em 1981 em diversos lugares do mundo, como quase uma pandemia. Atingiu até hoje 75 milhões de pessoas e com 32 milhões de mortes. É quase 50%, e é muita morte dessa doença, uma vez que não tem cura, muito complicado. Então não tem vacina, e a prevenção é evitar relações sexuais com a possibilidade de contágio. Então, se você souber que a pessoa tem essa doença, então evitar as relações sexuais com essa pessoa, fazer o teste de sangue antes de uma transfusão, evitar drogas injetáveis, evitar o contato com materiais cortantes ou perfurantes em laboratório e estabelecimentos de saúde. Então, uma doença que não tem controle, não tem cura, não tem tratamento, não tem prevenção. Parece que está surgindo uma cura, mas ainda nada oficial. Então, pessoal, essa segunda parte também ficou um pouco longa, vamos parar por aqui. E aí na terceira parte nós vamos falar sobre basicamente prevenção, sobre os cuidados gerais de biossegurança. Beleza? Espero que nós tenhamos ajudado você, então aguarde a terceira parte, que logo logo a gente já vai gravar e publicar para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.